Não é vergonha não. Você não saber a tabuada, pegar uma onda, contar piada, rodar piano. Bom dia, crianças! Hoje a nossa aula será de português. Eu peço que vocês abram na página 68, esta página aqui. E nós vamos falar sobre a letra L e a letra U no final de uma palavra. Vamos começar pela letra L. Nós usamos a letra L no final de uma palavra quando a sílaba tônica dessa palavra for a mais forte. Um exemplo: anel, afinal, fiel, pastel, barril, fuzil, coronel. Então, se a última sílaba, se a sílaba tônica for a última, lembra que eu ensinei vocês a soletrar para saber qual é a sílaba mais forte? Se a sílaba tônica for a última, você vai usar a letra L. Eu vou dar alguns exemplos a seguir. Bom, vindo aqui comigo, vamos lá. Nós vamos falar do L no final da palavra. Vamos para algumas. Mel, afinal, anel, barril, fiel, canal e uma infinidade de outras palavras. Vejam bem, insisto que falamos da letra L no final de uma palavra onde a sílaba tônica é a mais forte, ou seja, a última sílaba, a palavra oxítona. Será que vocês compreenderam bem? Tem uma outra regrinha que é você pegar a palavra, transformá-la no plural. Se ela terminar em is, ela então é escrita com L. No caso, vamos tirar a dúvida. A palavra afinal. Vamos tentar transformá-la no plural para ver se ela termina realmente com L. Ela é afinais ou ela é afinaus? Não, ela não é assim. Ela termina com is. Então, realmente, ela é escrita com L. Vamos para um outro exemplo. Isso é uma regrinha. Tentar transformar a palavra, transportá-la para o plural. Se o final dela termina com is, é porque ela é escrita com L no singular. Vamos escolher anel. Como que a gente escreve anel no plural? Fica anéis,
ou fica anéis? Temos vários anéis nos dedos ou nós temos vários anéis? Terminou com is no plural é porque realmente ela é escrita com L no final. Então, este apagamos. Vamos para um outro exemplo? Vamos para barril. Eu escrevi barril, a professora ditou barril, eu não sei se é com U, eu não sei se é com L. Eu vou colocá-la no plural, porque se ela terminar com is no plural, é porque ela é escrita com L no singular. Vamos transformar barril em plural? Vamos lá. Barris. Ou ela seria barrios. Qual é o certo no plural? Barris ou barrios? Barris. Olha lá. Ela terminou com is no plural. Lembra que eu falei que é uma regrinha? Se transforma no plural, terminou com is, terminação em is, é porque no singular ela é escrita com L. Ok? Continuando, crianças. Agora nós veremos as palavras que terminam com U. Por que nós estamos fazendo esse link, essa ligação de palavras terminadas em L e palavras terminadas em U? Porque essas palavras, elas têm um mesmo fonema. O que é fonema? É o mesmo som. Quando nós as pronunciamos, elas têm o mesmo som e aí ficamos confusos. Por isso a Pro está dando essa regrinha para vocês. Vamos então tirar o L daqui, porque vamos falar agora das palavrinhas terminadas em U. Vamos a alguns exemplos desses fonemas. Jornal. A impressão que dá é que estamos usando a palavra U. Mas será que a gente escreve jornal com U? Vamos transformá-la então para o plural? Escrevemos jornaus ou jornais? Tenho certeza que vocês acertaram. Jornais. E se a palavrinha termina no plural em is, significa que no singular nós usamos o L. Agora, a regra do no final da sílaba, no final da palavra. A letra U, ela só é usada em verbos, só no final de palavras que são verbos e ações. E o que são os verbos? Verbo é uma ação. Ela também é usada em palavras que exprimem um fenômeno da natureza. A Pro já vai explicar. Vamos começar pelos verbos. Bom, continuando, aqui está. Os verbos, eles têm 3 tempos. Aqui, ó. Presente, que é igual o hoje, é o que acontece hoje, que acontece.
agora. Vamos para o próximo. Passado igual a ontem, igual ao que aconteceu. Essa luz improvisada está muito pequena. Aconteceu. Passado igual a ontem, o que passou, o que aconteceu. E o futuro. Nossa, tá bem ruim. Futuro igual amanhã, igual o que vai acontecer. O que acontecerá. Então, não se esqueçam dessa regra. Verbos são ações e são fenômenos da natureza. Nesse momento, estou mostrando os verbos. Eles têm 3 tempos que são presente, que é o hoje, o que acontece hoje, tá aqui, acontece. Passado, o que já passou, já aconteceu. E o futuro é o amanhã, o que acontecerá. Deu para entender essa regrinha? Bom, partindo dessa regrinha, vamos lá para entender os verbos. Quando falamos do tempo presente, o que acontece hoje, falamos eu ando, eu viajo, eu como, eu faço, eu nado. Estamos falando do hoje. Quando falamos do passado, no tempo que aconteceu já, falamos eu comi, eu viajei, eu nadei, eu corri. Vejam que estou falando de algo que eu já fiz. Eu mergulhei e assim por diante. Estou falando de algo que passou. E quando eu falo do verbo no futuro, da ação, é uma ação, verbos são ações. No futuro, no amanhã, é o que irá acontecer. Então, vamos ver as ações que eu posso praticar no tempo do que vai acontecer, no amanhã. Eu comerei, eu viajarei, eu nadarei, eu correrei e assim por diante. Então, para ficar um pouco mais fixo, um pouco mais registrado na lembrança de vocês, vou colocar aqui alguns verbos que são ações e estamos falando deles, por quê? Porque nas ações e nos fenômenos da natureza, essas palavras no tempo passado são escritas com U. Então vamos agora nas ações. Comeu no tempo passado. Por quê? Porque estamos falando
de ações com terminação em U, que tem o mesmo fonema do L. Correu, viajou, beijou, abraçou, pulou, brincou, caiu, estudou e uma infinidade de outras palavras que no passado são escritas com U. Não se esqueçam que quando falamos dos verbos, que a terminação é em U, estamos falando desse verbo, dessa ação no passado. Deu para fixar isso? Porque se não deu, vocês têm que insistir com a Pro para que eu encontre um outro meio de explicar para vocês, ou que eu fale mais devagar do que eu já falo, ou para que retome isso em sala, ok? Bom, agora nós vamos falar dos fenômenos da natureza, que também são ações. E como vocês não devem esquecer, ações sempre no passado, para saber se a escrita, se a ortografia dessa palavrinha é com U ou com L. Quando se trata dos verbos, vocês já sabem que é com U. Quando se trata de fenômenos da natureza, também é com U. Vocês querem ver um exemplo? Vamos colocar aqui alguns fenômenos no passado para saber se é com L ou com U que escrevemos. Primeiro exemplo. Nevar. Vamos transformar esse fenômeno da natureza, levar para o passado. Nevou. É um fenômeno. Já sabemos que fenômenos da natureza se escreve com a letra U no final. Nevou. Tá dando para entender aí? Vamos para outro fenômeno da natureza. Amanhecer. É um fenômeno da natureza. No passado, eu digo para vocês, amanheceu, ontem amanheceu um lindo dia. Ai, como é? É um fenômeno da natureza. Tá no passado? É, com a letra U. Amanheceu. Vamos tirar esse daqui, que foi só um exemplo. Vamos para outro fenômeno da natureza. Geou, nevou, geou, fenômeno da natureza também. Choveu, outro fenômeno da natureza.
trovejou por aqui em cima, ó. Que outros fenômenos da natureza nós temos? Fazer sol, fazer calor. Que mais nós podemos pensar aqui? Fazer frio. Então, sempre que vocês ouvirem uma palavra que vocês tenham que reescrevê-la, ou num ditado, ou numa redação, e não lembrar, mas é com L ou é com U no final. Nós estamos falando do finalzinho da palavra, certo? Tá aqui, ó, do final. Você vai pensar, bom, com U são os fenômenos da natureza, que a Pro citou aqui, que são ações naturais da nossa natureza, e são os verbos. Tudo que é verbo é uma ação. E esses verbos, eles têm que estar conjugados em que tempo? No passado. Viajar. Viajar é um verbo. Vamos colocar no passado. Viajou. Viajou. É com U. Será que vocês vão conseguir lembrar dessa regrinha? Eu espero que sim. Espero que quem tiver dúvidas as tire comigo. Ou por aqui, ou pela sala quando nós retornarmos. Tá bom? Bom, com relação a essa explicação que eu encerrei aqui, vocês darão uma lida na página 68. Ao invés de eu fazer um resumo, eu prolonguei um pouco mais a explicação para vocês, em outras palavras, mas eu quero que vocês façam uma leitura da página 68 e executem o exercício da página 70, que está relacionado ao que eu acabei de explicar. Tudo bem? Boa sorte para vocês. Estou aqui para qualquer dúvida. Bom, retomando, vocês já aprenderam que verbos indicam ações. E eles indicam também os fenômenos da natureza. Eu peço que vocês abram na página 69 para que a gente possa conversar sobre a atividade. Aqui pede assim: complete as frases a seguir com os verbos acima. E acima, quais são os verbos? Está lá: amanhecer, anoitecer, chover, nevar, relampejar e ventar. Vamos aos exercícios. Ora, o exercício número 1 da página 69 está assim: logo que, tracinhos, vou pegar a estrada. As ações, os verbos, estão acima para você escolher um deles. Eles são amanhecer, anoitecer, chover, nevar, relampejar e ventar. Vamos tentar encaixar cada um deles para ver qual é o correto. Logo que,
anoitecer, será que é? Logo que anoitecer, vou pegar a estrada? Até poderia ser, mas eu acredito que não. Vamos para outro verbo. Logo que chover, vou pegar a estrada? Não, a gente evita pegar a estrada com chuva porque é perigoso, certo? Vamos a outro verbo. Logo que nevar, vou pegar a estrada? Não. Ninguém espera nevar para pegar a estrada, né? Logo que relampejar, vou pegar a estrada? Logo que ventar, vou pegar a estrada? Também não acredito. Então, o que se encaixaria ali perfeitamente? Qual ação, qual verbo que estão acima na apostila de vocês se encaixaria perfeitamente? Logo que amanhecer. E a caneta da Pro está falhando. Logo que amanhecer, vou pegar a estrada. Entenderam o que é para ser feito nesses exercícios? Eu espero que sim. Aí vocês vão dar continuidade e vão ver qual verbo, qual ação, no tempo em que ele está, sem modificar ele, se encaixa a cada frase. Boa aula, boa sorte no exercício. Abaixo, depois desse exercício, nós temos os tempos verbais e falaremos deles a seguir. Bom, o exercício a seguir é sobre tempos verbais, que foi o que eu disse para vocês, o tempo do verbo. Aqui, no lado esquerdo da apostila, onde está escrito verbo, no lado do distintivo de vocês, o verbo está no infinitivo. O que é o infinitivo? O infinitivo é a forma primitiva do verbo. Ai, Pro, o que é a forma primitiva? Lembra que eu falei? Primitivo, primeira. É a forma primeira daquela ação. E aí tem a ação, um exemplo, amanhecer. Aí nós vamos transformar a palavra que está na sua forma primeira, na sua forma primitiva, nós vamos transformar essa ação no ontem, no hoje e no amanhã. Exemplo, aqui está amanhecer. No passado, amanheceu. No presente, amanhece. E no futuro, amanhecerá. Temos outro verbo na sua forma infinitiva, primitivo. Primeiro, que é anoitecer. No passado, anoiteceu. No presente, anoitece. No futuro, anoitecerá. E assim nós temos os outros verbos. No exercício, abaixo dessa explicação, está assim: complete as frases com os verbos nos tempos indicados. Prestem atenção no tempo indicado. O tempo são 3. Lembra que eu falei bem no começo da aula? Nós temos 3 tempos do verbo. Então,
Um exemplo. Quando estou aqui no exercício A, onde está ontem, tracinho, tanto que os carros não puderam andar. Ontem aconteceu o quê? Se foi ontem, nós vamos escolher um daqueles verbos dos tempos verbais, transformá-lo no tempo de ontem para completar aqui. A Pro vai colocar um exemplo ali, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Verbo no primitivo, que é a sua forma primeira. Ventar. Só que eu quero transformar esse verbo na sua maneira primeira, na sua maneira primitiva, para ontem, para algo que passou. E eu quero formar uma frase. Vamos lá? Ontem ventou. Entenderam? Caberia aqui ontem ventar? Não, não caberia. Se eu estou falando de ontem, do passado. Então, ontem ventou. Entenderam mais ou menos? Os verbos que vocês vão colocar nos exercícios estão acima, onde está a tabela de verbos, e ali eles estão na sua forma primitiva. A forma primitiva, eles têm a terminação em ar, ir e or. Então, o verbo na sua maneira primitiva tem essas terminações em ar, exemplo, ventar, ir e or. Você vai transformá-los no tempo em que o exercício está pedindo. No ontem, no hoje e no amanhã. Caberia eu colocar, se eu pedir, transforme no amanhã, amanhã, vamos lá. Amanhã ventar? Amanhã ventar tanto que vai desmanchar meu cabelo? Bagunçar meu cabelo? Se é amanhã, é algo que acontecerá. Então, se é algo que ainda vai acontecer, como fica? Amanhã ventará tanto que vai bagunçar o cabelo da Pro. Tá dando para entender até aí, crianças? Portanto, não se esqueçam dessa regrinha. O verbo, na sua forma primitiva, na sua forma primeira, ele vai estar terminando em ar, ir e or. Se eu peço para transformar esse verbo dentro de uma frase no tempo de hoje, numa ação, o verbo não é uma ação e ele não tem 3 tempos, que é passado, presente e futuro. Se eu peço, transforme esse verbo no tempo de hoje,
Forme uma frase com o verbo no tempo de hoje, de amanhã, algo que vai acontecer, de ontem, algo que já aconteceu. Você não poderá pegar esse verbo e usar a mesma terminação. Ventar, correr, comer, subir. Você não poderá usá-lo assim. Se for no passado, tem aquela regrinha, ele vai terminar em U. E se for no presente, ele terá uma outra terminação. E se for no futuro, a terminação também ficará diferente. Eu espero ter sido clara. Boa sorte nesse exercício também. E até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de vocês. Tô com saudade. Tchau. Bom, crianças, para não perder nosso costume de interpretação de texto, que eu sempre falo que é muito importante para tudo, inclusive para interpretar matemática, eu quero que vocês abram na página 72, é esta página, espero que seja a mesma de vocês. E ali vocês vão encontrar um texto sobre uma das principais pintoras do Brasil, Tarsila do Amaral. Esse texto, ele trata de uma programação de férias em um determinado shopping. O destaque é um escorregador em formato de abapuru. O que significa abapuru? Abapuru, na linguagem indígena, significa o homem que não come. Esse é um dos quadros mais famosos da pintora. Ela era uma pintora modernista e a técnica dela influenciou uma geração de artistas. Eu quero que vocês façam uma leitura do texto, porque nas páginas seguintes tem uma interpretação a respeito disso. Eu quero que vocês foquem muito na imagem, que observem muito a imagem, porque terão questões relacionadas à imagem. O que significa isso? É uma leitura visual. Você aprende a fazer uma leitura através da observação visual. Por exemplo, se eu pedir que vocês façam uma leitura visual do que vocês veem atrás de mim, que contem uma história através dessas imagens, para vocês poderem compreender. Vocês vão me montar uma história sobre brinquedos. Então, isso é uma leitura visual. Você observa e relata o que você está observando. É muito importante que vocês digam, observem do que se trata, o porquê dessa imagem, qual foi a proposta, né, desse shopping em proporcionar essa atividade de férias. Na página seguinte, que é 73 e 74, tem a interpretação desse texto sobre a Tarsila do Amaral. Vamos levantar algumas questões a respeito. Por exemplo, na letra A, trata-se:
Lendo apenas a manchete desta notícia, para quem esta programação foi preparada? Olha, a pergunta é simples. Você vê a manchete, vai na manchete, lembra que eu falei sobre a manchete, título. Vai na imagem e você vai descobrir para quem foi preparada essa programação nesse determinado shopping. Na letra B, está perguntando: como você descobriu isso? Simples. Lembra que eu falei da visualização? Você vai relatar o que você vê atrás da professora. Então, de que maneira você descobriu para quem é a programação? Pela visualização da imagem, certo? Próxima questão, compreendendo o texto, ainda na página 73. Tassi, responda com atenção. Segundo o texto, quem foi Tarsila do Amaral? Segundo aquele texto que vocês vão ler, quem foi ela? Eu falei logo agora na abertura sobre ela. Então é fácil identificar dentro do texto o que é dito sobre ela, certo? Ai, foi só uma pintora? Não. Olhem no texto e respondam de forma adequada, com capricho, né? Na letra B, pergunta assim: as obras de Tarsila são o tema de qual evento? Também falei na abertura do assunto. As obras dela são abertura de que evento? Eu falei no início, certo? Letra C. Qual é o destaque do evento? Também falei agora há pouco. O que é o destaque do evento? Até dei uma explicação a respeito, né? E tudo isso está dentro do texto. Letra D. Quais são os espaços voltados para a criançada? Dentro do texto, consta lá quais são os espaços que foram reservados para a criançada. O evento foi preparado para eles e aí houve um espaço reservado para isso. É isso que eu quero que vocês respondam. Letra E. O que a área Kids oferece? Vocês vão procurar no texto área Kids e vão retratar aqui tudo que ela está oferecendo para as crianças, ok? É como olhar aqui e falar sobre tudo o que a Pro oferece para vocês, como se eu estivesse convidando vocês a virem na minha casa, venham aqui, vamos brincar. O que eu ofereço? Está aqui. Ou eu posso fazer um convite por escrito, relatando o que eu estou oferecendo para que a gente possa brincar. Ou seja, vocês vão encontrar tudo isso no texto. Na letra F, pergunta: quando ocorreu o evento? É perguntado a data. A data consta lá. Não se esqueçam que foi um projeto para as férias. Na letra G, pergunta: somente as crianças podem visitar esse local? Vocês vão observar a imagem, observar sobre o texto e
eu deixo aqui uma questão na cabeça de vocês. Apreciação de obra de arte é somente para crianças? Tem a ver com essa pergunta. É só para criança, né? Letra H. Na língua indígena, o que significa a palavra Abaporu? A Pro falou sobre isso também na abertura dessa aula de interpretação de texto. Letra I. Se você pudesse se divertir nesse local, em qual dessas áreas você preferiria ficar? Aí já é algo pessoal. Você vai ler a respeito, você vai fazer a leitura visual da imagem e é uma escolha sua. Em qual desses espaços destinados às crianças você ia preferir ficar? Aí você justifica a sua resposta. Por que você ia preferir ficar nesse determinado espaço? E a última questão está perguntando: você já estudou algo sobre essa autora? Você vai responder se já estudou e vai fazer uma pesquisa a respeito da pintora Tarsila do Amaral. Essa pesquisa vai ser sucinta, curta. Lembra? A Pro explicou o que é sucinta. Sucinta é algo curto, básico. Eu quero uma pesquisa sobre a vida dela, numa folha ao maço ou num caderno que vocês tenham. E se o caderno de português estiver com vocês, eu quero essa pesquisa manuscrita, à mão. Eu vejo isso no nosso retorno. Boa sorte, façam com capricho e na volta a Pro corrige. Eu espero que vocês caprichem na atividade, porque eu acho que eu expliquei bem as questões. Eu acho muito importante as interpretações de texto. Eu sempre bato nessa tecla com vocês, não é? Um grande beijo e até a próxima aula de língua portuguesa. Tchau!